Olá, turminha, tudo bom? Hoje vamos trabalhar com o conteúdo de propriedade da potenciação, tá? Nosso conteúdo encontra-se na página 15 do nosso livro didático. A primeira propriedade é a propriedade de multiplicação de potências de mesma base, tá bom? Então, aqui eu tenho o conceito geral, ó, a elevado a m vezes a elevado a n. Duas potências, o que elas têm em comum? A base, nesse caso é o a. O que está acontecendo aqui, ó? Eu repeti a base e estou somando os expoentes. Então, é esse o conceito geral. Quando eu tiver multiplicação de potências de mesma base, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Vamos para a prática, para a gente entender essa primeira propriedade aí. Então, a primeira propriedade. Na primeira propriedade diz o seguinte: produtos de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu tenho aqui, né, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. De forma que a forma que eu iria calcular, sem utilizar o conceito da propriedade, seria basicamente essa, ó, 2 elevado a 3. O que é 2 elevado a 3? É o mesmo que 2 vezes, vezes 2 vezes 2. Vezes, o que é 2 elevado a 2? É o 2 vezes 2. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um produto de 2 aqui. Transformando isso aqui em potência, vai ficar 2 elevado a quanto? Quantas vezes aparece o número 2 aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Aparece 5 vezes. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. E a propriedade, como vem para facilitar o cálculo, em vez de você fazer esse processo todo aqui, que seria um processo mais longo, basta você somar os expoentes. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 é o mesmo que 2 elevado a 3 mais 2, que vai dar 2 elevado a 5, tá? Aplicando a propriedade, o cálculo se torna mais simples, tá bom? Então, isso aqui é a primeira propriedade. A segunda propriedade, a elevado a m dividido para a elevado a n. O que está acontecendo? Estou subtraindo os expoentes. Então, vamos para a prática. A segunda propriedade, tá? Olha, observe que na primeira eu somei os expoentes. Então, a primeira eu somei os expoentes porque é uma multiplicação de potências de mesma base. Como na multiplicação somamos, a divisão ela é o inverso da multiplicação. Então, eu vou subtrair. Então, eu tenho aqui, olha, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Ou, perdão, vezes não, dividido, tá? A divisão, ela é o inverso da multiplicação. Então, se eu somei os expoentes, agora eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado... Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar o quê? 5 menos 3, 2. Tá? Então, quando tiver divisão de potências de mesma base, você vai conservar a base, sempre nós vamos conservar a base e vamos subtrair os expoentes, tá bom? Vamos aqui. Terceira propriedade. Na terceira propriedade eu tenho aí uma potência de potência, tá? É uma potência que está elevada a outra potência. O que está acontecendo? Conservei a base e estou multiplicando os expoentes. Vamos para a prática aqui dos números, tá? A terceira propriedade, potência de uma potência. Observe aqui, eu tenho 3 elevado a 2, que está elevado a 7. Então, pelo conceito da propriedade de potência de uma potência, eu vou conservar a base. Sempre nós vamos conservar a base. E nesse caso, quando eu tenho uma potência que está dentro de outra potência, o que eu faço com os expoentes? Eu vou multiplicar os expoentes, tá? Então, repete a base e vou calcular isso aqui. 2 vezes 7, 14, tá?
não é necessário você desenvolver a potência para descobrir o cálculo, tá? Para saber o resultado. Só é para aplicar o conceito da propriedade. Vamos ver a próxima. A próxima propriedade é o produto aqui, ó, que está elevado a um mesmo expoente, tá? Eu tenho um produto de bases aqui, está elevado ao mesmo expoente. O que está acontecendo? Eu distribuí o expoente a cada um desses fatores. Olha, o A vezes B está elevado a M. Então, o M vai ficar aqui como expoente do A e o M vai ficar como expoente do B. O mesmo acontece na divisão. Quando eu tiver uma divisão e ela estiver elevada a um expoente, vamos distribuir esse expoente para cada um dos números que está dentro do parêntese, tá bom? Então, aqui, colocando aqui em prática. Por exemplo, aqui, eu tenho 7 vezes 5 elevado a 3. Então, de acordo ali com a propriedade, eu vou distribuir esse expoente para o 7 e vou distribuir esse expoente para o 5. Então, vai ficar 7 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. A mesma coisa se fosse uma divisão. Por exemplo, aqui eu tenho 10 dividido para 3 elevado a 4. Então, eu vou distribuir esse 4 para o 10 e esse expoente 4 para o 3. Vai ficar 10 elevado a 4 dividido a 3 elevado a 4. Agora, na página 19, nós temos a outra propriedade, tá? Potência com expoente inteiro negativo. A potência com expoente inteiro negativo de um número racional diferente de zero, ele é igual a outra potência que tem base igual ao inverso da base anterior e o expoente igual ao oposto do expoente anterior. O que vem dizer esse conceito aqui, tá? Observe o que está acontecendo aqui, ó. A elevado a menos 1. Eu vou inverter a base e vou colocar o expoente com o seu número oposto, tá? Então, vamos para a prática aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, aqui eu tenho 4 elevado a menos 2. Então, o que acontece aí? Eu vou inverter a base. Então, como é que é inverter a base, professora? Todo número, ele pode ser transformado num número fracionário, tá? Então, quando ele não está na forma de fração, sempre ele tem um denominador. Embaixo de qualquer número, quando não aparece, subtende que tem o número 1, tá? O 1, quando ele é denominador, ele não é necessário aparecer. Mas quando é para eu inverter, ele vai virar numerador, aí é obrigado ele aparecer. Então, esse 4, o inverso dele vai ficar 1 sobre 4, tá bom? Então, eu vou inverter essa base, que é 4. Então, esse que tá embaixo, que estava oculto, ele vai ter que aparecer. Então, o inverso de 4 é 1 sobre 4, tá? O 4, ele veio para baixo. E esse 1 que não aparecia, agora ele tem que aparecer. Tá? Vou colocar entre parênteses, porque é uma fração. E o oposto do expoente, tá? O oposto, gente, basta você trocar o sinal. Se ele é negativo, ele vai virar positivo. Então, o oposto de menos 2 é 2. Você só pode colocar ele como o oposto depois que você inverte a base. Aí, depois que você inverteu a base, você calcula. Como é que calcula fração em potência? Você vai calcular o numerador, elevar o numerador ao expoente dado e elevar também o denominador. Então, 1 elevado a 2 é a mesma coisa que 1 vezes 1. Vai dar o próprio número 1. E 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. Não é 4 vezes 2 não, tá? É o 4, ele mesmo 2 vezes. Então, vai ser 4 vezes 4, vai dar 16, tá bom? Outro exemplo, professora. Coloque aí outro exemplo para nós. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar já uma fração. 3 sobre 2 elevado a menos 3. Então, aqui, olha, agora eu tenho uma fração aqui, tá uma potência, a base é uma fração. Então, toda vez que o expoente for negativo, o que nós temos que fazer com a base? Inverter. Você só vai fazer isso quando o expoente for negativo. Inverte a base. Então, aqui já tá simples, olha.
Então, é 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre 3, tá? Diferente daqui, porque aqui não estava aparecendo 1, aí eu tinha que evidenciar ele, tá? Então, nesse caso aqui, eu já vou inverter, porque já está aparecendo tudo. Depois que eu inverti, eu vou colocar o oposto do expoente. O oposto de menos 3 é 3. E agora, calcular numerador, elevar ele ao expoente dado e o denominador também. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27, tá? Agora, nós vamos ver potência com expoente fracionário, página 33, tá? O que essa propriedade diz? Toda vez que você tiver, ó, se A é um número racional positivo, M é um número inteiro e N um número natural não nulo, nós temos que A elevado a M sobre N é igual a uma raiz de índice N elevado a uma raiz de índice N, tá? De A elevado a M. Tá? Vamos colocar isso em prática para vocês entenderem aí. Eu tenho aqui, olha, A elevado a M sobre N. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma raiz, esse denominador ele tem que virar o índice e este numerador ele vai virar o expoente da base, tá bom? Então, em prática com números, nós temos aqui um exemplo. 5 elevado a 3 oitavos. O que eu vou fazer aqui? Então, pelo conceito, toda vez que for uma fração, o expoente, o meu resultado ele vai ficar em uma raiz, tá? Então, quem é quem aqui, professora? Observe. O N é o denominador. Ele foi para onde? Ele foi para o índice. Então, quem é aqui? O 8, ele é o denominador. Então, ele vai virar índice. Então, aqui é o 8. O 5 aqui, ele vai ficar dentro aqui da raiz. E este 3, que é o numerador, ele vai virar o expoente. Tá aqui o resultado, tá? Outro exemplo, eu tenho 3 elevado a 2 sétimos. Então, vai ficar uma raiz, porque o expoente, ele é uma fração. Tá? Esse 7, ele é o denominador aqui do meu expoente, então, ele vai virar o quê? Índice, né? Então, bem aqui vai ficar 7, o 3 é a base, ele vai ficar dentro aqui da raiz, tá? E o 2, que ele é o numerador, ele vai virar expoente aqui, tá bom? Então, sempre se atentem quando você tiver uma potência em que o expoente, ele é uma fração, certo?